Eu digo, eu vou comer um franguinho, porque não gosto de carne crua. Aí quando você começa a comer, a situação do frango é. Pra mim, essas carnes assim, ó, cheias de essas cores vermelhas, crua, pra mim tá perdido, viu? Não gosto. Gosto bem assadinha. Até aqui em cima tava bem assadinho, mas quando eu comecei a comer, a bicha ficou assim, ó. Eu não tenho coragem de comer não, viu? Sinto muito, mas eu não gosto. Quem gosta, gosta, mas eu particularmente não gosto. Um suquinho, né? Mas é isso. Aí eu pedi uma tal de uma farmácia, olha o que é, olha. Se eu tomar isso aqui, eu virar a perna, viu? Não chego nem em casa. Tu é doido. Agora aqui é forte. Simbora, né?